Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar essa semana, esse dia bem informados. Principalmente se você aproveitou o feriado prolongado para desligar e relaxar. Chegou a hora de você conferir o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em jogo nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias conferir os destaques desse 6 de novembro. Israel diz ter atingido 450 alvos do Hamas em Gaza nas últimas 24 horas. 700 mil pessoas ainda estão sem luz e o governo de São Paulo vai sugerir que concessionárias indenizem prejuízos. Militares começam a atuar nos portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. O movimento faz parte da operação de garantia da lei e da ordem. E falamos também sobre o Enem. Primeiro dia teve alta abstenção e também vazamento de prova. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O grupo islâmico Hamas voltou a lançar foguetes nessa madrugada na região central de Israel. Em resposta, Israel respondeu então com intensos bombardeios. Segundo o exército israelense, 450 alvos do Hamas em Gaza foram atingidos nas últimas 24 horas. E nos próximos dias, a guerra pode tomar outro rumo. O ministro israelense fez menção de uma bomba nuclear neste domingo. Falando então da guerra em números, segundo dados divulgados pelos governos e demais autoridades locais, o número de mortos passa dos 11.100. No total, são 9.770 palestinos que perderam a vida e 1.405 israelenses. Israel declarou que os soldados israelenses devem entrar na cidade de Gaza por terra nas próximas 48 horas. De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 52 pessoas morreram depois que explosões atingiram magazine no centro da faixa de Gaza. Pelo segundo dia consecutivo, foi suspensa a saída de civis com cidadania estrangeira e de feridos pela fronteira com o Egito. Resgatar os reféns sequestrados pelo Hamas é o objetivo primordial de Israel neste momento. O exército israelense vem apostando em diferentes estratégias. Estas vão desde bombardeios incessantes à faixa de Gaza, ofensivas em menor escala no Líbano, o cerco total do enclave e até mesmo a menção de uma bomba nuclear feita pelo ministro israelense Amichai Eliyahu. Essa declaração foi repudiada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que suspendeu o ministro de participar das reuniões governamentais e, segundo o premier, as declarações do ministro não são baseadas na realidade. E o Estado age de acordo com regras internacionais para evitar ferir inocentes na guerra. E ainda trazendo mais destaques desse fim de semana da guerra no Oriente Médio, o exército israelense afirmou neste domingo que, com sua incursão terrestre na faixa de Gaza, conseguiu dividir o território palestino em dois. E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita surpresa à Cisjordânia. O exército israelense afirmou que, com sua incursão terrestre na faixa de Gaza, conseguiu dividir o território palestino em dois neste domingo, em meio a bombardeios significativos contra o movimento islamista Hamas. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que as forças israelenses cercaram a cidade de Gaza. Agora existe uma Gaza ao sul e uma Gaza ao norte. O território está sob bombardeios israelenses incessantes, desde o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro, no qual morreram 1.400 pessoas, principalmente civis. Entre os mortos estão mais de 300 militares. De acordo com o Hamas, pelo menos 9.770 pessoas morreram em Gaza desde o início do conflito. Também neste domingo, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reuniu com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita surpresa à Cisjordânia, em plena ofensiva de Israel contra o Hamas. Blinken disse a Abbas que os palestinos em Gaza não deveriam ser deslocados à força, segundo um porta-voz do Departamento de Estado. O chefe da diplomacia americana chegou a Ramallah depois de viajar a Israel e Jordânia, onde pediu pausas humanitárias para distribuir ajuda aos civis da faixa de Gaza. Blinken também fez uma visita surpresa ao Iraque neste domingo e se reuniu com o primeiro-ministro iraquiano em meio a preocupações com a escalada do conflito entre Israel e o Hamas.
A informação não foi divulgada antes por motivos de segurança, já que as bases americanas no Iraque têm sido alvo de vários ataques desde o início do conflito entre Israel e o movimento Hamas. Washington acusa o Irã de estar envolvido indiretamente nesses ataques, que também visaram as tropas dos Estados Unidos na vizinha Síria. A Rússia anunciou neste domingo que realizou com sucesso um teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares. Vamos ver. A Rússia anunciou neste domingo que realizou com sucesso um teste de lançamento de um míssil balístico intercontinental capaz de transportar ogivas nucleares a partir de um submarino nuclear de quarta geração. O lançamento do míssil Bulava, o primeiro em aproximadamente um ano, foi realizado logo após a Rússia revogar sua ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. O míssil atingiu seu alvo, localizado em um campo de teste na península de Kamchatka, no extremo leste russo. Com alcance de 8.000 quilômetros e comprimento de 12 metros, o Bulava pode ser equipado com 10 ogivas nucleares. Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, altos funcionários russos ameaçaram em diversas ocasiões utilizar armas nucleares, embora, em outras, o presidente russo Vladimir Putin tenha demonstrado cautela a esse respeito. Também neste domingo, o governo russo confirmou que a Ucrânia lançou mísseis de cruzeiro contra um estaleiro em Kerch, um porto na costa leste da Crimeia. Desde que as forças ucranianas lançaram em meados deste ano uma contraofensiva para repelir a invasão russa, a Ucrânia intensificou seus ataques na Crimeia, uma península no Mar Negro anexada por Moscou em 2014. E vamos olhar agora para o nosso Brasil. Começou hoje aquela operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo. A medida vai até maio do ano que vem com ações de prevenção e repressão ao crime organizado. A operação de garantia da lei e da ordem, autorizada pelo presidente Lula, tem o objetivo de combater, por exemplo, o tráfico de drogas e de armas em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A força vai empregar 1.900 militares, além de embarcações e viaturas blindadas, na medida que deve acontecer até o dia 3 de maio de 2024. A Marinha do Brasil informou que os militares vão atuar nos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro e em Santos, no estado paulista. Além disso, a operação vai contar com a cooperação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, além de outros órgãos envolvidos com o controle dos portos e águas interiores. De acordo com a Marinha, a atuação nos portos já faz parte do escopo de ações cotidianas, mas com inspeções navais, que possuem caráter administrativo. A partir do decreto, a Força Naval poderá efetuar o emprego de tropas. E veja a seguir, militares começam a atuar nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Trazemos um balanço do primeiro dia do Enem, depois do intervalo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa segunda-feira para você. Os rodoviários do Distrito Federal anunciaram uma paralisação a partir desta segunda-feira, após a assembleia realizada no domingo. Nas redes sociais, o governador Ibanez Rocha afirmou que o governo reconhece o valor dos rodoviários e das reivindicações e pede que a categoria negocie novamente. Entre as reivindicações, eles pedem pela renovação do acordo coletivo de trabalho, reposição salarial e ganho acima da inflação. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região determinou a suspensão da paralisação. A multa prevista para os que descumprirem é de R$10 mil por hora. E agora a gente fala sobre a situação em São Paulo. Foi confirmada a 7ª morte no estado por causa das chuvas de sexta-feira. O temporal provocou estragos e também alagamentos e deixou diversas regiões sem energia. Inclusive, 700 mil pessoas ainda estão sem luz e o governo de São Paulo vai sugerir que concessionárias indenizem os prejuízos.
A 7ª morte em decorrência das chuvas fortes que caíram em boa parte do estado paulista na tarde de sexta-feira foi confirmada neste domingo. De acordo com a gestão estadual, a vítima estava em uma embarcação em Ilhabela, que naufragou. Outros 2 foram socorridos e encaminhados ao serviço de saúde. Além deste, outras vítimas são de Limeira, uma pessoa atingida por um muro, uma de Osasco após queda de árvore sobre um carro, uma em Santo André atingida por destroços que caíram de um prédio, uma em Suzano e 2 na capital, todas após quedas de árvores. A Defesa Civil também atendeu cerca de 100 desabamentos em todo o estado, em decorrência com danos em muros, casas e destelhamentos de imóveis. O temporal derrubou milhares de árvores e deixou 4 milhões de domicílios sem luz em todo o estado. Por falta de luz, a Sabesp também teve que interromper o funcionamento de usinas de tratamento e faltou água em algumas regiões. No fim da tarde deste domingo, 700 mil domicílios ainda estavam sem luz na Grande São Paulo, mais de 60 horas depois das chuvas. A previsão era de normalização de 100% das atividades apenas na terça-feira. O governo de São Paulo diz que está pressionando as concessionárias a agilizarem o trabalho de retomada dos serviços e afirmou que vai pedir o ressarcimento dos prejuízos dos consumidores que ficaram sem luz. O pedido vai ser feito aos prefeitos das cidades afetadas e à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A Marinha Brasileira emitiu um comunicado alertando que ondas de até 3,5 metros de altura poderiam atingir o litoral da cidade do Rio de Janeiro entre as 6 horas deste domingo, da manhã de domingo, e as 6 horas da tarde dessa segunda-feira. Quem foi à praia para aproveitar o dia de sol precisou ficar atento. Confira comigo as imagens. As ondas invadiram toda a faixa de areia e levaram embora pertences de quem estava na orla. 3 pessoas foram arrastadas para o alto mar. 2 foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais da região. As equipes do Corpo de Bombeiros do Rio fazem agora buscas por um adolescente de 16 anos que desapareceu na praia de Ipanema, na Zona Sul. O adolescente, que participava de uma excursão no litoral, ele está sendo procurado com a ajuda de guarda-vidas, uma aeronave e equipes que utilizam motos aquáticas e também drones. E o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceu neste domingo. Teve redação sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado feito pelas mulheres. Os candidatos também fizeram provas de linguagens e ciências humanas. Professores disseram que o exame trouxe assuntos relevantes e atuais sobre racismo e também a questão na Palestina. Essa também foi a primeira edição com a prova colorida para facilitar a leitura. O INEP diz que 28,1% dos inscritos não compareceram para fazer a prova. Logo após o início da avaliação, começou a circular nas redes sociais a imagem da página da redação. A Polícia Federal abriu uma investigação e essa investigação apontou que a publicação foi feita por uma pessoa que estava em Pernambuco. Parte dos locais de prova em algumas cidades, como aqui, a capital paulista, tiveram que recorrer a geradores por causa do fornecimento de energia que foi prejudicado pelos fortes temporais que a gente noticiou agora há pouco. E todos os anos falamos do Novembro Azul, mês de prevenção e também combate ao câncer de próstata e da saúde do homem de um modo geral. Mas é bom falar sobre a conscientização dessa doença também nos pets. Este bonitão aí é o Leão, tem 8 anos. A tutora explica que ele só não foi castrado ainda porque tem um tumor na genitália. Na sua avaliação, por que é tão importante castrar? Bom, primeiro para evitar a superpopulação, né? E outra para a própria saúde do animal, né? Ele fica um animal mais calmo, um animal mais tranquilo, não desenvolve algumas doenças que são próprias do período fértil e posteriormente da idade. A castração é recomendada porque aumenta a longevidade do pet, reduz a produção de hormônios, evitando a formação de tumores, inclusive do câncer de próstata. Esse mês a gente vem buscando intensificar, visando a redução de doenças que acometem os machos.
Então, os machos são comprometidos por doenças que comprometem o testículo, a próstata, e a castração é o meio mais eficaz para prevenir essas doenças. Neste mês de novembro, serão disponibilizadas ao todo 600 vagas exclusivas para a castração de machos entre cães e gatos. A distribuição das senhas continuará da mesma forma, 15 por período. No mês de novembro, o método de distribuição será nos dias de segunda, terça, quinta e sexta, onde serão distribuídas 15 senhas por período. Então, basta que o tutor nos procure com o seu animalzinho, traga junto um documento pessoal com foto. Esse animal passará por avaliação, o mesmo método que era realizado anteriormente, vai ser microchipado, vacinado, vermifugado e será direcionado para uma clínica credenciada. A campanha Novembro Azul Pet pretende conscientizar os tutores sobre a importância da castração de cães e gatos machos. Por mês, a procura para o procedimento nos machos é menor. Em média, são realizadas 40 cirurgias em machos contra 120 em fêmeas. A castração, além de trazer qualidade de vida para o animal e evitar algumas patologias, ela também tem essa necessidade, que é o controle populacional, tendo em vista que um macho ele pode emprenhar diversas fêmeas, né? A fêmea ela vai ter ali a sua cria de 10, 8 filhotes, mas o macho ele pode emprenhar diversas fêmeas que estejam no cio, que estejam aptas para a reprodução. Neste sábado, dia 4 de novembro, a Subeia itinerante estará no Estrela d'Alva, no campo do Buracanã, com atendimento médico, vacinação e encaminhamento para a castração de cães e gatos machos. Depois do Rio de Janeiro tornar o acarajé patrimônio local, os baianos levantaram a bandeira de que o bolinho faz parte da história gastronômica do estado da Bahia. Pois é, vamos saber mais sobre essa polêmica. Originário da cultura africana, o acarajé já conquistou o Brasil. Mas foi no Rio de Janeiro que ele se tornou patrimônio histórico e cultural. A Lei 10.157 de 2023, dos deputados Renata Souza e Dani Monteiro, ambas do PSOL, e Átila Nunes, do MDB, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. E isso significa que o título de preparo, produção e comercialização do acarajé foi dada aos cariocas. A lei causou polêmica na internet. Os baianos não engoliram a decisão, dividindo opiniões nas redes sociais. Muitas internautas disseram que o tema não deveria ser tratado pela Alerj. Outros criticaram a defesa do projeto por considerar que o Rio de Janeiro tem problemas mais sérios a serem tratados. No último domingo, a ABAN, Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e similares, publicou um comunicado para defender a aprovação da lei, dizendo que mesmo o acarajé tendo uma associação direta e legítima com os baianos, ele está presente há muito tempo na paisagem do Rio e tem grande importância, sobretudo, para a população negra local de cada região. Na Bahia, o famoso bolinho de fogo não é considerado um patrimônio histórico e cultural. Apenas o ofício das baianas de acarajé, a tradicional produção e venda em tabuleiros, que recebe o título de Patrimônio Imaterial da Cultura Baiana. Contudo, um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia quer instituir o acarajé como patrimônio cultural do Estado. Essa seria uma reação à lei similar sancionada pelo Rio. A gente reconhece a importância de um determinado produto ou assunto quando existe um dia reservado para se comemorar a existência, não é? Assim é com o sanduíche, um prato amado no mundo todo. Aliás, você sabe qual é a origem dessa refeição que vai bem a qualquer hora, com tempo ou para quem também está sem tempo? O repórter Leonardo Félix conta agora pra gente. O Gabriel não dispensa um bom sanduíche ao lado dos amigos. A gente hoje escolheu todo mundo mesmo, que é o Austrália. Nada mais justo que um hamburguinho, né, para dar uma rebatida, né?
E a gente, como trabalha aqui pertinho, então a gente resolveu dar uma passadinha, né? Um levantamento de 2022 e 2023 de uma empresa de dados e consultoria revelam que, assim como o Gabriel, 88% dos brasileiros afirmam consumir esse tipo de refeição pelo menos uma vez por semana. E 76% dos entrevistados disseram que no jantar trocam os pratos mais clássicos, como a famosa combinação de arroz e feijão e saladas, pelos irresistíveis sandubas. Esse encanto pelos lanches começou faz tempo. No século XVIII, o conde de Sandwich, na Inglaterra, gostava muito de jogos de cartas e, para não largar a diversão, perdendo muito tempo com as refeições tradicionais, ele pediu a um criado que colocasse carne entre 2 fatias de pão. Segundo a lenda, assim nasceu o sanduíche. Esse tipo de refeição rápida e deliciosa ganhou o mundo. O Brasil está no Guinness, o livro dos recordes, com uma impressionante marca. Neste ano, em São Paulo, uma empresa nacional de alimentos promoveu a montagem do maior lanche de metro do mundo. O sanduba gigantesco tinha 354 metros de comprimento, o equivalente a quase 1.200 lanches de mortadela e queijo de 30 classificados para atender ao público. Tem sanduíches para todos os gostos, desde os mais tradicionais com carne e frios, até os mais sofisticados, vegetarianos, veganos e fitness. Paladares e hábitos alimentares diferentes podem se deliciar com esse tipo de refeição deliciosa e rápida. Eu tenho lanche light, que é peito de peru com queijo branco, tá? É o queridinho para quem faz academia. Tenho o vegetariano para quem não come proteína, que é com um mix de cogumelos. Tenho também o preferido, né, da casa pela manhã, que é o americano, com ovos, queijos, alface e tomate. E tem o queridinho dos brasileiros, que é o nosso famoso hambúrguer com batatas, queijo cheddar e bacon. A Eduarda, que é médica, prefere os sanduíches mais leves e saudáveis. Bastante salada, bastante folhas, sanduíche mais natural, assim. A gente não costuma comer tanta carne vermelha, mas hoje estou experimentando um com salmão bem diferente. Não estou acostumada a comer assim, desse jeito, mas estou gostando bastante. Vamos comer bastante sanduíche hoje. Já o Matheus aposta na experiência de provar o sabor de um bom sanduíche. Pela primeira vez nós estamos comendo o hambúrguer daqui. Nós temos um hábito bastante de comer hambúrguer. Eu gosto muito, sanduíche e tudo mais, porque, querendo ou não, é algo rápido de ser feito, prazeroso, muito bom. Aqui você está com um amigo para confraternizar com os amigos e tudo mais. E falar da vida, falar dos sonhos. Tinha um barbecue e que ele era um dos mais pedidos. Tirou no Instagram e viu que ele era um dos mais pedidos. Então eu falei, não, tem barbecue para mim, provavelmente vai ser um sanduíche bem bacana, bem gostoso. Mas aqui eu não conheço, vou provar agora. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações dessa segunda-feira para você. Eu volto à 1 da tarde com o Balanço da Manhã. Até já!